Fala, provedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, tá certo? Seja bem-vindo ao projeto Provedor Faixa Preta. Olha que legal isso aí, tá bom? Então vamos lá. O que é o projeto Provedor Faixa Preta? Bom, é uma série de lives, né, gratuitas e exclusivas para quem é dono de provedor ou administra o seu provedor, né? E para quem principalmente quer fazer finalmente seu provedor crescer, né? Qual o objetivo dessas lives, né, exclusivas aqui no YouTube, gratuitas? Qual é o objetivo? Trazer todas as estratégias, técnicas, tudo que funciona hoje, que é testado nos provedores, que vem dando certo, são soluções reais, né, que estão acontecendo, testadas diretamente lá na rua, para que você aprenda e aplique no seu provedor, tá certo? E principalmente para quem quer crescer o provedor de internet, eliminar reclamação, link topando, cancelamento e aqueles problemas todos que a gente tem quando a gente não tem esse conhecimento, tá certo? Bom, mas aí eu preciso primeiro me apresentar. Para quem está chegando aqui vendo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Roberto Júnior, tá? Eu ensino provedores a reduzir reclamação e cancelamento tendo crescimento no seu provedor, tá bom? Hoje eu tenho muito mais de 300 alunos só nesse curso aí. Dou mentorias também, tá? E sou provedor desde 1996, até antes da Microtik. Então eu trabalho como provedor há 27 anos, tá bom? Então, seguindo aí, seja muito bem-vindo. Se você gostar, se inscreve aqui nesse canal do YouTube, marca lá o sininho para você, né? Receber mais conteúdos. Sempre temos conteúdos interessantes para provedor. E se você está gostando, se prepara aí, ó, o papel, a caneta para anotar todo o conteúdo, tá bom? Vamos para a aula então. Bom, essa aula de hoje é o seguinte: descubra o segredo dos provedores de sucesso. A infraestrutura perfeita. O que Roberto quer falar com uma infraestrutura perfeita? A infraestrutura é toda aquela parte que você tem dentro do seu provedor. Claro, você não está falando da parte do seu fornecedor ou do seu concorrente, é a sua estrutura, tá? Parece uma coisa simples, parece uma coisa óbvia, né? A gente falar sobre isso, mas nem sempre é assim. Por quê, Roberto? Porque dependendo da estrutura que você usa, você tem alguns problemas, você pode passar por alguns problemas. E é nessa aula que eu vou conversar, bater um papo com você. E talvez essa aula ajude você a entrar naquele bairro, ajude você a entrar naquela rua, a melhorar, a evitar prejuízos que você tenha tido com algum lançamento de alguma estrutura sua, de algum equipamento que não lhe deu o retorno suficiente, ainda está devendo esse danado desse equipamento, essa estrutura e não lhe deu aquele retorno. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá certo? Bom, então o que é esse tema? Descubra o segredo dos provedores de sucesso, né? Primeiro, a tecnologia de rede, você precisa acompanhar tudo que há de mais moderno em rede para que você fique sempre atualizado, né? Então isso é muito importante. A gente vai falar também sobre hardware e equipamentos. Muito importante você ter um equipamento bom, um equipamento robusto. Não quer dizer que seja um equipamento caro, tá? Perceba que é um equipamento que vai te dar um retorno e que isso é extremamente natural quando esse equipamento chega no limite dele. Então, chegando no limite dele, está na hora de fazer um upgrade daquele equipamento para que você consiga atingir outro patamar de provedor, né? Mas até lá você precisa fazer com que esse equipamento não seja substituído, tá? Parece até uma coisa meio repetitiva quando o Roberto falou lá no início desse vídeo que você não pode estar investindo em infraestrutura que você precisa recolocar, ou seja, trocar por outra. Calma, não é isso. Entende o que eu estou falando, tá? Vou te dar um exemplo aqui agora bem simples. Você botou uma estrutura que suporta lá 100 clientes. Porém, a sua máquina inteira, ou seja, a sua estrutura, ela teve um custo que para cobrir ela teria que ter pelo menos 200 a 300 clientes. Então essa estrutura ela não é viável. Entendeu? Por que ela não é viável? Porque você gastou muito dinheiro para botar ela e você não tem um retorno ali naquele momento é, que vai cobrir todos os custos dela. Então você fica meio que endividado.
Então é isso que a gente está conversando aqui, tá? A questão da segurança cibernética, o que a infraestrutura tem a ver com isso? Tem sim, porque quando a gente pensa em infraestrutura, a gente sempre está pensando em fibra ótica, em cabo de rede, em painéis, em estações, né, rádio, aquela coisa toda como um todo, em metro Ethernet, placa metro Ethernet, quer dizer, a gente está sempre pensando nisso. Porém, o que acontece? A segurança cibernética faz parte da sua infraestrutura, porque a gente tem que lembrar que nós temos que ter MikroTik, firewalls, né? Então, bloqueios, a gente tem que pensar nisso, e isso faz parte da tua infraestrutura, tá bom? E a questão da escalabilidade é o que eu estou falando aqui, falei lá no segundo tópico, que é o quê? Você tem que ter uma estrutura que ela tenha escala, ela possa ser escalável, né? Hoje você poderia atender 100 clientes, mas se você precisar migrar, você faz um pequeno investimento e migra essa sua estrutura, né, para 200, 300, 400 clientes, tá? Vamos a um exemplo, eu gosto sempre de exemplificar para ficar mais fácil a fixação do nosso conteúdo, né? Vamos lá. Se a gente tiver hoje, tá? Vamos pensar, você está montando um provedor, você montou um provedor e você tem cabos de rede categoria 5 ou categoria 6, mas normalmente se usa CAT 5, né? Na rua aí espalhado, com suíte, aquela coisa toda, beleza? Beleza. Não estou dizendo que cabo de rede não é uma boa estrutura, tá? Estou só mostrando a questão da escalabilidade. O que é a escalabilidade? Então você tem lá cabo de rede na rua, e aí você sabe que seu suíte mais o seu cabo de rede com aquela 100 metros para cada um, conector tal, ele só chega no máximo ali a 90, 100 mega. Como que você vai vender planos de 50 megas para mais de 200 clientes? Tá? Mas eu não quero vender plano de 50 mega, eu quero vender plano de 5 mega. Beleza, tranquilo. Mas existe concorrência já mostrando isso? Existem provedores ao redor que vão aumentar isso? Aí você vai dizer assim, beleza, ó, então o que é que eu tenho que fazer? Já que eu tenho um cabo de rede hoje, eu vou ter que trocar todos os equipamentos para que eu consiga trabalhar, pelo menos trocar os switch, né? E verificar se aquele cabo tem condições de me atender. Então veja, você já está fazendo um reinvestimento, você está fazendo aumentando, né, a sua estrutura, né? Você está melhorando aquilo ali, porém é uma estrutura fadigada a dar problemas, né? Que no caso é o item 5, é a manutenção e atualização. Então você vai ter que fazer o quê? A atualização daquela rede, ela é uma atualização de que você vai ter um investimento muito grande para que você atenda os mesmos clientes, tá? Que estão pagando a mesma mensalidade para que você não quebre, para que você não tenha problemas lá na frente. Então estuda isso direitinho, a gente vai falando aqui nesse conteúdo, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Estamos só começando. A gente vai só falar sobre isso e para que você abra a mente e dizer assim, não dá para trabalhar desse jeito aqui. Então quer dizer que eu não posso montar um provedor de cabo de rede, já que você pegou como exemplo o cabo de rede, Roberto? E aí aquela história, você não aconselha? Não é isso, tá? Tem determinados momentos que você usa uma coisa e outra. Eu estou só começando o assunto e vou explicar isso lá na frente, tá bom? Bom, mas seguindo aqui, experiência do cliente. A experiência do cliente é muito importante, né? O cliente não pode sentir que a sua internet não está boa, que está com lentidão, que está com problema, aquela coisa toda, né? Então, a experiência do cliente vale muito também para que você evite aquilo que eu falei lá no início, né? De cancelamentos, de reclamações, né? Porque a grande maioria dos provedores passam por isso, muito por problema de infraestrutura, tá? Custo e orçamento, tá? Esse tema, veja, ele toca em tudo isso aqui, custo e orçamento. Como assim? O custo para implantação é muito alto, tá? Vou falar uma outra situação aqui que eu peguei um provedor que eu dava mentoria e ele entrar num prédio. Para você ter uma ideia, ele entrar num prédio que tinha, se eu não me engano, 8 andares e cada andar tinham dois apartamentos, né? Então, 2 famílias, 2 apartamentos, digamos assim. E aí, assim, é um prédio até interessante, tal, por isso que ele estava querendo entrar com fibra. Só que aí, se você tem 8 andares e 2 apartamentos, você tem no máximo
16 apartamentos se todos fecharem com você. Aí o provedor foi lá e comprou fibra ótica, tranquilo, beleza, ele queria atender com fibra, nada demais, sem problema nenhum, e começou a atender os provedores, ou os clientes dele, começou a atender os clientes dele com a OLT, né, lá de 4 portas. É bom. O que acontece? Cada porta dessa com 64 clientes. Se a gente for pensar direitinho aí, a gente vai ter 256 clientes, ou a OLT ela tem capacidade de atender 256 clientes, sendo que o prédio que ele atendia só tem 16 apartamentos. Então veja, há um superdimensionamento, né, que aí entra em várias etapas que eu estou falando aí, custo, orçamento, atualização, escalabilidade. Mas agora ele tem escala. Pô, será que vão construir o prédio? Mas pode ir para outro prédio. Não, não dava para ir para outro prédio. É um prédio exclusivo. Era para aquele prédio ali, aquela OLT. Então, não dava para pensar em colocar. Eu cheguei a pensar isso também, colocar em outro prédio para ver se distribuía mais aquelas portas. Então, não dava para colocar, tá? E a questão de hardware, né? Ele é um hardware muito potente, muito grande de capacidade para 16 apartamentos. Porque é fibra ótica. Cara, fibra ótica você poderia atender com metro Ethernet, você poderia atender com cabo de rede, olha aí, o cabo de rede categoria 6, gigabit, né, que ele poderia estar trabalhando com 1000 ali. Mas o cliente quer ver fibra na ponta, beleza, bota um OLT com uma porta só, que dá 64 clientes, tranquilamente você vai trabalhar com 16 apenas, tá? Então é isso que eu digo, tem que ser analisado. Esse vídeo aqui, esse conteúdo aqui, ele é para abrir a sua mente com relação a tudo isso, tá? Parcerias estratégicas, claro. Esse tema toca nisso por quê? Porque parceria é uma coisa muito importante de você ter para manter, né? Que é um dos segredos dos grandes provedores. Você deve perceber isso. Tem parcerias demais aí. Ele não atende, ele não só entrega a internet, ele entrega às vezes telefonia, ele entrega às vezes TV, ele entrega às vezes um pacote de alguma coisa específica, né? Muito exclusiva para aquele cliente. Então é tudo isso, tá bom? Bom, mas aí, vamos para frente aqui. O que não é, aí você pode estar pensando assim, tá, beleza, e o que é infraestrutura, o que ela não afeta aqui, o que você acha que ela não é, né? O que não é esse tema, digamos assim? É um tópico sem impacto financeiro. Claro que tem um impacto financeiro muito grande. Uma decisão que pode ser tomada sem considerar o cliente, de jeito nenhum. Então, assim, isso aqui tem que ser prestado atenção. Você não pode fazer nenhuma dessas 4 aí, tá? Uma solução única para todos. Então quer dizer que eu vou pegar isso que o Roberto está ensinando e vou aplicar do mesmo jeito que ele está falando, inclusive com os exemplos dele, para que dê certo. Cara, cada caso é um caso. Eu estou abrindo tua mente aí para você analisar isso, tá? E um tópico meramente técnico. A gente só está falando de coisa técnica, não. A gente está falando de parte administrativa, a gente falou de custo, a gente está falando de orçamento, né? A gente está falando de dimensionamento, a gente está falando de qualidade de cliente. Então, esses tópicos aqui é muito importante que você não... Eu coloquei isso aqui que eu achei interessante. Porque toda vez que eu posto um conteúdo, mas isso aí é um tópico muito técnico. Não, não é técnico. Quem faz parte da administração do provedor e não conhece a parte técnica ou não está preocupado com isso, tem que prestar atenção nisso que eu estou falando aqui também, tá? É uma solução única, então eu vou copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, o que o Roberto está dizendo, não. O que eu faço aqui normalmente do meu conteúdo é, eu simplesmente pesco e mostro a vara, ensino como pescar, mas é você que vai pescar o seu peixe, tá? Eu mostro lá as soluções que tem aqui, eu abro a sua mente, eu melhoro o seu mindset, ou seja, o seu pensamento, sua forma de pensar como provedor, né? Para que você possa crescer. Então é isso que eu estou dizendo, tá bom? Uma decisão que pode ser tomada sem considerar o cliente, de jeito nenhum. Nunca faça isso. Eu vou botar cabo de rede, mas eu vou botar fibra ótica, mas... Então, você tem que analisar. Você tem que analisar, fazer uma pesquisa de campo. Você tem que levar isso a sério, fazer uma análise do teu cliente. Existe todo tipo de cliente. O provedor que está pensando em atender o cliente A, o cliente B, o cliente C, é muito complicado dele conseguir fazer isso. O que eu quero dizer cliente A, cliente B, cliente C? Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Cliente A é aquele cliente de uma renda maior.
de uma renda per capita maior. Então é aquele cliente que não tem problema de pagar um valor de R$ 150, porque ele está tendo um pacote de internet maior, ele está recebendo na fibra ótica, ele está tendo um pacote adicional de filmes, por exemplo, ele está tendo um telefone limitado, ele não faz essa questão. Temos o cliente B. Qual é o cliente B? É aquele cliente que tem interesse em ter boas velocidades, mas ele não quer pagar muito. A gente sabe disso, que provedor passa por isso. E temos o cliente C, que é aquele cliente que ele só quer a internet. Ele tem um roteador dentro de casa, ele tem 2 ou 3 celulares navegando ali, querendo navegar, conversar com o pessoal, ir para o TikTok, ir para o WhatsApp. Né? A gente sabe que tem muito cliente assim, que quer só Facebook, então ele não é muito de assistir muita aula, de trabalhar com aquilo ali. Então, é o cliente C, ele não tem aquele interesse inicial na fibra ótica, nos pacotes adicionais, não é isso que chama a atenção dele. Então, você tem que analisar qual, primeiramente, seu cliente, porque um dos nossos erros é superdimensionar a rede para um cliente que não quer pagar aquilo. O que vai acontecer? Tua rede vai ficar parada no poste lá, ou sei lá onde, na tua torre, e não vai sair, porque aquele bairro, e olha que já aconteceu isso no meu provedor, tá? Estou falando isso por experiência própria. Você colocar um equipamento, colocar material de boa qualidade lá, com uma escala muito grande, com uma potência muito grande, para um bairro que não tinha essa necessidade. Então, a falta de pesquisa, a falta de análise do teu cliente, pelo menos análise daquela situação ali, você pode até atender os três, mas tenha consciência de que você está atendendo os três. Eu estou atendendo esse condomínio aqui, que é um cliente A, eu estou atendendo esse bairro, que é um cliente B, eu estou atendendo esse bairro aqui, que é um cliente C. Então, você tem que entender isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos seguir aqui. Bom, mas pensando assim, por que esse conteúdo de hoje, descubra o segredo dos provedores de sucesso, a infraestrutura perfeita, ela é uma oportunidade para você crescer. Presta atenção. Primeiro, crescimento do mercado de provedores de internet. Você tem que estar muito atento a isso. Concorrência está batendo aí na porta, tá? Então você tem que ter bons materiais, você tem que ter boa infraestrutura, você tem que ter o que há de mais moderno, porém não é o mais atual, tá? O que eu quero dizer com isso? Se sua rede comporta hoje uma MikroTik, uma 3011, uma 4011, uma 1009, beleza. Para que uma 1072? Para que um Hauer nela? Tá? Então vai trabalhando com o que há de melhor no mercado, mas não o maior do mercado. Por que isso, Robert? Porque você não orienta a gente a trabalhar com o mais caro. Porque você está tirando dinheiro de investimento para fazer a sua rede crescer, o seu provedor crescer. Isso é muito importante, você abrir o olho para isso, tá? Então, fica sempre antenado nisso. Por quê? Porque isso faz diferença no teu provedor. Olha, se eu tenho certeza, nesse momento, quem está assistindo esse conteúdo aqui, você que está assistindo esse conteúdo aqui, agora eu estou falando para você, tá? Você que está assistindo esse conteúdo, eu tenho certeza que você já foi no fornecedor, comprou muito equipamento, comprou muita rede, né? Comprou, sei lá, cabo de rede, suíte, fibra, né? CTO, né? Aquela coisa toda, você colocou na rua, você não vendeu tanto quanto deveria vender, tá? E está endividado. Então, esse é para você, tá? Toma cuidado com o teu investimento. Então, assista esse conteúdo todo, analisa, assiste mais de uma vez, se você achar interessante, tá? A tecnologia, ela está em constante evolução. Então, isso é muito importante que você esteja sempre antenado, participando, vendo esses conteúdos, assim como você está vendo esse aqui. Você tem que estar sempre participando de tudo isso. Então, eu trouxe esse tema aqui hoje, a infraestrutura perfeita, para que você entenda que você precisa estar sempre atualizado para saber o que é melhor para o seu provedor. Veja que eu já dei exemplos aqui de fibra e de cabo de rede, que eles se alternavam, dependendo da situação, você usa uma coisa ou usa outra. E nem cheguei ainda no conteúdo completo, tá? Estou só preparando você para o que vem por aí, tá? A competição intensa. Ninguém aqui pode dizer, o provedor que está assistindo isso aqui,
e disser que nunca sofreu com concorrência, levante a mão para o céu. Todos os provedores passam por isso. É aquele provedor maior que está chegando, é a operadora que está entrando com alguma coisa, um plano diferenciado, é a entrega através de telefonia móvel, é aquela coisa toda, uma fibra ótica que tu ainda está no cabo de rede e no rádio. Então, concorrência, competição intensa. Isso é muito importante, sabia? Porque tira você da sua zona de conforto e faz você pensar em soluções para o seu provedor. Isso é muito importante e você cresce, tá? Então veja, quando eu falo que isso aqui é uma oportunidade, esse tema, por que é uma oportunidade? Porque competição intensa traz para você o quê? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto traz o quê? Crescimento, tá? E é um crescimento mental e um crescimento do seu provedor como um todo. Satisfação do cliente. Leve ao limite máximo a satisfação do cliente. Tenha isso como meta para você de todo jeito. Por quê? Porque a satisfação do cliente gera clientes que vão pensar duas vezes. Eu não falo nem clientes fidelizados, porque hoje em dia é muito difícil a gente ter um cliente fidelizado, né, em um provedor. A gente sabe disso. Existem aqueles bons clientes que permanecem com a gente, entendem o nosso trabalho, e existem aqueles que vão por preço, tá? Então, quando a gente fala de satisfação do cliente, é aquele cliente que quando ele vai falar com você, ele nunca teve problema ou teve poucos problemas, ele vai lá e diz, Roberto, dá uma olhada para mim e tal, beleza, tá tranquilo, tá tudo certo. Não aquele cliente que, cara, de novo tá caindo, eu não aguento mais, eu vou mudar de provedor, entendeu? Eu vou cancelar essa internet, se cair amanhã eu cancelo de novo. Se cair hoje, que é domingo, amanhã eu já contrato outra. Não é isso, então mantenha a satisfação do cliente em alta, tá? E para isso que a gente vem trabalhando aqui. Veja, nesse momento eu estou falando para você quais são as grandes oportunidades de crescimento do seu provedor, tá? Em relação à infraestrutura perfeita. Então vamos lá. Crescimento sustentável é aquele crescimento que eu já venho falando desde o início do nosso conteúdo aqui, que é o quê? A gente está sempre preocupado em ter um equipamento que sustente o provedor. Não adianta você se endividar, não conseguir pagar o combustível do carro, não conseguir pagar o funcionário, não conseguir pagar o link dedicado, porque você fez um investimento naquele equipamento, naquela estrutura que não vai te dar esse retorno tão rápido, tá bom? E redução de custos, claro, sempre. Então a gente vai estar sempre pensando aqui, veja, tudo que eu venho falando aqui, que a gente vem conversando aqui, se você quiser assistir esse conteúdo aqui, ele vai ficar sempre disponível para você, tá bom? Redução de custo é o que a gente vem falando desde o início aqui, né? A gente vem tentando reduzir o teu custo também, a melhoria do cliente, tá bom? Então vamos para frente. Pensando agora, vamos falar de uma coisa, uma infraestrutura que ela passa a não ser perfeita, ela passa a ser horrível para o seu provedor, tá? Por quê? É o jeito errado de você montar o seu provedor ou o jeito errado de você continuar trabalhando. Mas calma, calma. Meu Deus do céu, eu estou lendo alguma coisa ali e meu provedor é mais ou menos isso, então eu estou errado. Calma, calma. Agora é aquela história. Até aqui, se você não sabia disso, você está perdoado. A verdade é essa. Daqui para frente, você não pode mais errar, tá? Por quê? Porque você não tem como desver um conteúdo, você não tem como desver alguma coisa que você aprendeu. Entendeu agora? Então, quando a gente está falando aqui em planejar, em fazer a coisa certa para diminuir os custos, aumentar o faturamento, diminuir a reclamação, isso entra aqui também. Eu preciso tocar nesses assuntos. Então, o primeiro é como você não, preste atenção, tá? Vamos pensar assim, a infraestrutura não perfeita. É focar apenas no preço, amigo. É o grande problema da coisa. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou chegar e dizer assim, bom, vou montar um provedor agora. Ou montei um provedor, ou tenho um provedor e vou montar um bairro novo, uma cidade nova, não sei, uma rua nova. E aí digo assim, cara, o que eu posso colocar naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, que eu gaste pouco? Você já começa errando. Por que você já começa errando? Porque o gastar pouco nem sempre está te dando um retorno grande. De repente, você pode gastar mais, né? Ou gastar dentro de um limite aceitável, que isso vai te dar um retorno a curto prazo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até 6 meses, você já tem tudo aquilo que você botou
com os clientes te pagando, satisfeito, satisfação. Lembra que eu coloquei aqui na tela anterior? Satisfação do cliente, manter o cliente na tua base, entendeu? Então, ó, focar apenas no preço na hora de comprar a tua infraestrutura é perigoso, tá? Não considerar a escalabilidade, eu falei isso lá no início. Você monta uma rede e de repente, agora eu vou falar de uma forma diferente, tá? Vou mudar um pouco, não vou falar de cabo de rede, vou falar da fibra ótica. Imagine que você vai montar em um conjunto habitacional. Nesse conjunto habitacional você tem 4 prédios. E aí você tem em cada prédio 16 apartamentos. Agora vamos pensar assim, ó, 16 apartamentos em cada prédio, tá? 16, 32, 64 apartamentos no máximo, né? Aí o que que acontece? Você pensa em comprar um equipamento que é mais barato, olha lá, ó, focar apenas no preço. Você compra o mais barato. Focar apenas em não considerar a escalabilidade. O que é não considerar a escalabilidade? Você pode chegar a 64 apartamentos, mas você monta uma rede para 30, para 20, para 15. Entendeu agora o que eu quero dizer? Você está pensando no mais barato e, ao mesmo tempo, você não está considerando a escala, tá bom? Não levar em conta as tendências tecnológicas. O que é não levar em conta as tendências tecnológicas? Olha, eu vou inclusive falar sobre isso lá na frente. Se naquela área que você está montando o seu provedor, ou o seu provedor está ampliando para ali, e aquela área já absorve cabo de rede, fibra ótica, por que que tu vai entrar com Wi-Fi? Ah, porque é mais fácil. Mas o teu cliente não vai ter essa visão, ele tem uma tendência tecnológica a crescimento. Tá aí as grandes marcas, se a gente for parar para analisar, a Apple poderia fabricar apenas um tipo de iPhone. Por que ele não fabrica só um iPhone? Ele todo ano muda, é o 10, é o 11, é o 12, é o 13, é o 14, é o 15, é o 16. Por quê? Porque ele entende que ele precisa acompanhar as tendências tecnológicas, mesmo que ele seja o primeiro do mercado, se é que ele é, entendeu? Então, ele precisa acompanhar, assim as outras marcas também. Então você tem que estar acompanhando isso também, atualizando. Ah, quer dizer que eu tenho que estar trocando minha rede toda? Não. Você tem que levar em consideração as tendências tecnológicas, mas não quer dizer que você vai trocar a sua rede toda, tá? Mas se você está pensando em montar uma rede nova, né? Ou tem uma estrutura que é arcaica, atrasada, que você quer manter aquilo ali num local que não cabe mais, você realmente tem que fazer um investimento para melhorar aquilo ali, tá? Não planejar a manutenção. Isso é um grande problema para alguns tipos de infraestrutura. São infraestruturas que geram muita manutenção. Ou seja, você trabalha de domingo a domingo, tá? Às 6 horas da noite, meio-dia. Não quer dizer que você não vá trabalhar. Mas quando você percebe que está trabalhando todo dia, inclusive os domingos, é porque tem alguma coisa errada. Ou quando chega no final de semana e você simplesmente desliga o telefone da empresa porque não aguenta mais ouvir cliente ali reclamando. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é um pacote de soluções e problemas que você precisa ou mitigar os problemas, ou seja, bloquear aqueles problemas, né, para que a gente possa ter crescimento e dar soluções a ele. Veja, não toquei numa MikroTik, não toquei num LT, não toquei no L2, no ONU, não toquei num roteador, não toquei em nada disso, tá? Não toquei em nada disso. Eu estou apenas abrindo a sua mente para tudo isso aqui. Isso é importante, porque são decisões que você vai tomar em prol do crescimento do seu provedor. Falta de treinamento e conhecimento. Essa é a parte prioritária, tá? É por isso que você está assistindo esse conteúdo aqui, atrás de treinamento e de conhecimento, amplitude. E eu faço isso, eu não... Roberto trabalha 27 anos como provedor, ele nunca mais, de jeito nenhum. Eu me inscrevo em cursos, eu participo de cursos com colegas, eu faço, eu me atualizo, eu procuro novidades, eu estou sempre em cima. Estudo é uma coisa que em qualquer área que você trabalhar, né? Conhecimento é uma coisa que qualquer área que você tiver, você vai estar sempre procurando crescer. Isso é muito importante, você tem que estar sempre antenado a isso. Então, não faça isso. Falta de treinamento e conhecimento, falta manutenção e planejamento, não considerar a segurança também da sua rede, né?
não levar em conta as tendências tecnológicas, aquela coisa toda, focar apenas no preço. Então, nada disso aqui é para ser feito, tá bom? Isso aqui é como o jeito errado de você pensar a sua infraestrutura, tá? Mas aí agora vamos falar um pouco sobre a parte certa, né? Afinal de contas, o Roberto só bateu no errado, eu tô aqui, chega, a maioria do que tem ali tem no meu provedor, e aí eu preciso resolver. Como é que eu faço? Investimento em tecnologias, tá? É muito importante. Não invista em coisa muito atrasada, muito arcaica, muito que não vai funcionar mais para você, tá? A exemplo disso, a gente já aboliu aí, mas eu vou dar como exemplo, a grande maioria ainda tem provedor que usa, claro, dependendo da situação, tá funcionando, você não vai tirar. Mas, por exemplo, o nosso rádio, né, 12.4 com aquela antena de grade. Eu ainda tenho clientes que usam, porque estão usando ainda, estão rodando, mas se aquilo pifar um dia, né, placazinha USB, aquela coisa toda, quando aquilo pifar um dia, eu vou meter um rádiozinho lá, uma station, né, uma WOM lá da Intelbras, qualquer coisa desse tipo lá no lugar daquela antena, porque não dá mais para trabalhar com aquilo, tá? Você nem encontra mais no mercado. Então, tá rodando, tá funcionando, então quer dizer que eu tenho que ir lá na casa do cliente trocar? Não. Não é isso, calma. Não é chegar e fazer, porque eu tenho que fazer investimento em tecnologia. Lembra que eu falei lá no início? Que essa não é uma fórmula que você pega aqui e fecha ela e faz? Não. É entender o que eu estou explicando, tá? Isso aqui, esse conteúdo, é um conteúdo que parece ser chato, mas ele é um conteúdo importante para você prestar atenção, tá? Então, ó, investimento em tecnologia, foco na qualidade sempre, sempre. Se você está tendo muita, acabei de falar isso agora há pouco. Se você está tendo muito problema com manutenção, tendo que dar atenção a teu cliente chateado, falando toda hora que quer cancelar, reclamando toda hora, mandando teste de velocidade, dizendo que a internet não presta, atrasando mensalidade, dando como desculpa a tua internet. Então, tudo isso aí eu já passei e é isso que eu estou dizendo, foco na qualidade. Você tem que se preocupar, ouvir o cliente, ver a sua estrutura, analisar, fazer testes nela, tá? Para que você tenha qualidade no seu atendimento. Escalabilidade, claro, você tem que ter um equipamento que lhe dê escala, pelo menos até que chegue no limite do equipamento, e esse limite do equipamento seja suficientemente capaz de pagar a expansão dele, tá? Porque muito cuidado subir aí, por exemplo, projetos de fibra ótica de 50 mil reais para um bairro que só consegue te retornar 5 mil, 4 mil reais. Então, cuidado com isso. Você tem que fazer uma escalabilidade de forma que você monte uma estrutura de 5 a 10 mil reais, mas o bairro é capaz de te dar 50 mil reais. Aí sim você está andando certo. Tá? Tudo isso a gente vai vendo de acordo com esses vídeos desse projeto Provedor Faixa Preta, né? Então vamos lá. Planejamento, manutenção e atualização, preste atenção. No meu provedor e vários provedores que eu dou mentoria, alunos lá, eu digo sempre isso, tá? E eu vou dizer aqui para você agora para você aprender. Aprenda, tá? A ter. São duas coisas diferentes. São duas coisas. Existe a preventiva e a corretiva. Se você fizer sempre a preventiva, ou seja, planejamento de manutenção e atualização, você está prevendo uma melhoria, um crescimento, um problema, você está prevendo ali a preventiva, perfeito, tá? E não adianta chegar para você e dizer assim, assista meus conteúdos que você nunca vai precisar fazer manutenção, não existe isso. Isso é utopia, tá? Isso não existe. Então assim, vai precisar sempre fazer manutenção? Sim. Qual é a manutenção que é ruim? Que é a que a maioria espera acontecer, que é o que acontece na grande maioria dos provedores, é a corretiva. Essa é que é o problema. Essa é o que você perde cliente. Essa manutenção na tua infraestrutura que o cliente se chateia, que vai dizer assim, amanhã eu estou contratando outro provedor se não melhorar hoje, mandando teste de velocidade. Essa corretiva é que é o problema, tá? Se preocupa sempre em ter a manutenção preventiva, fazendo levantamento, planejamento, verificando o link interno da sua rede, infraestrutura, qual a capacidade dela, quanto que ela está consumindo. Então, tudo isso é importante, isso não tem nada demais, é muito simples. Basta você seguir assistindo aqui essas lives, nesses conteúdos aqui, que você vai ver que você consegue resolver isso fácil, fácil.
Treinamento de equipe, coisa extremamente importante e poucas pessoas fazem. Como assim treinamento? O seu técnico tem que ser capaz de resolver qualquer problema na rua, ou o seu atendente tem que ser capaz de resolver qualquer problema de um cliente na central, além de você. Por quê? Porque se você não dá esse treinamento, ele vai instalar aquilo ali da forma que ele aprendeu. Ele vai dar manutenção daquilo ali na forma que ele aprendeu. E nem sempre a forma que ele aprendeu é utilizada em tudo. Lembra que eu falei lá em cima? Olha que uma coisa liga a outra aqui. Quando eu disse assim, não use tudo que eu estou botando aqui como uma verdade única e faça exatamente o que eu estou dizendo. Não, cada provedor é um provedor. Então vai analisando o que eu estou conversando aqui com você, batendo um papo, para que você possa entender o que eu estou falando, tá? Então preste atenção nisso. A questão de treinamento de equipe é de extrema importância e essa equipe eu incluo você nisso, tá? O treinamento de um equipamento nunca, olha, se tem um erro que provedor tem, e eu posso até falar aqui, eu gosto de falar muito em conteúdo assim, se tem um grande erro que o provedor faz é delegar toda a sua configuração a um consultor, a um amigo, a um vizinho, a um provedor de outra cidade, de outro bairro, para fazer para você porque é mais cômodo. Meu amigo, isso tem preço. E esse preço você vai ser cobrado lá na frente. Tenha certeza disso, se é que você já não foi cobrado hoje, tá? Então preste atenção, treinamento é uma coisa muito importante. Nunca, nunca, não é que você não vai contratar um consultor. O consultor é importante, tá? Você precisa de um consultor ali, não quer perder seu tempo. Porém, toda vez que você contrata um consultor, contrata um técnico de TI, chama o vizinho para fazer, para ajudar, o vizinho de bairro, o vizinho de cidade, o concorrente que lhe ajuda, sei lá. Peça a ele para lhe ensinar o que está sendo feito ali. Olha, eu quero saber o que você está fazendo, o que você vai fazer e como você fez. Entendeu? Porque é de extrema importância que você entenda o que tem no seu provedor. Percebe que são pequenas coisas que eu estou falando aqui, que pode até estar entrando no vídeo e saindo no outro seu, mas que acontece no seu dia a dia, tá? Investimento certo, foco na qualidade, escalabilidade, treinamento e manutenção, né? A preventiva que eu falei, treinamento de equipe é seu treinamento, não deixar um consultor fazer o negócio e você não fazer a menor ideia do que está acontecendo ali dentro, né? Então não pode ser assim. Então percebe que são pequenas coisas. O que faz o segredo dos provedores de sucesso são essas pequenas coisas que são mitigadas. A palavra mitigada significa o quê? Bloqueadas, protegida, não passa, entendeu? Então são essas pequenas coisas que às vezes falta provedor na sua cabeça para você poder crescer. Simplesmente parar de ter reclamação, né? Parar de ter cancelamento do seu cliente. Entende que são essas coisas que são importantes? Isso é tão importante que é um conteúdo teórico, digamos assim, que eu acho que qualquer provedor que está levando isso aqui a sério precisa no mínimo assistir 2 vezes isso aqui, tá? Para que você absorva bem o que eu passei aqui. E, como eu falei lá no início, caderninho e caneta anotando todas as observações. Perceba que eu boto na tela apenas o tópico, mas o que a gente vem falando aqui é de extrema importância. Então, assista isso aí que é muito importante. E oferta de serviços inovadores, isso aí é muito importante. Fechar parcerias, né? Trazer novidades, não só internet. Eu vendo o quê? Vendo só plano de internet. Tá, só isso, só. Mas fulaninho ali da outra empresa me dá um chip limitado. Ciclaninho da outra empresa me dá um pacote de desenho, de filme, não sei de quê. Enfim, dentro da sua realidade e da realidade do seu público, lembra que eu falei lá em cima? Público A, B e C, para não falar em classe, né? Público A, B e C, dentro da sua realidade, dentro do seu investimento, dentro do seu orçamento. Se isso se encaixa, se o cliente absorve aquilo, né? Porque não adianta você querer vender carne a vegano, né? O vegano ele não come carne, então não adianta eu chegar lá e querer abrir um açougue num bairro onde só tem vegano. Você vai falir. Você não vai conseguir vender. Então a mesma coisa, não adianta você chegar num bairro que hoje já atende com 300 megas, chegar botando 5, botando 2. Não vai vender, ou se vender é gato pingado, não vai crescer. Também não adianta você chegar com 300 megas num bairro que só absorve 5 ou 10, para ele está maravilhoso. Então a análise é muito importante disso, tá? Então tudo isso que a gente vem conversando aqui, espero que esteja abrindo sua mente e ajudando. Porque eu achei necessário colocar isso aqui.
E veja, quando eu falo de infraestrutura perfeita, eu não estou falando só de fibra, cabo de rede. Poucas vezes eu estou falando isso aqui. Veja quanta coisa a gente envolve essa questão da infraestrutura perfeita, tá? Porque a infraestrutura do seu provedor não é só fibra, não é só cabo de rede, envolve tudo. O material humano, ele é uma infraestrutura, né? Uma MikroTik, ele faz parte disso, entendeu? Então a gente está conversando sobre isso, mas vamos tocar nesse assunto também lá, tá? Bom, passando disso aqui, quais são os tipos de infraestrutura, agora sim colocada na rua, mais usadas hoje? A gente tem muito a fibra ótica, tá? A fibra ótica, como FTTH, que a maioria usa hoje, Fiber to the Home, tá? Fiber to the Home, fibra até a casa, né? Ela é uma das tecnologias mais utilizadas hoje no Brasil todo. Por quê? Porque ela diminui a manutenção, ela aumenta a qualidade, aumenta a largura da banda, então tem uma série de coisas. Mas isso quer dizer agora que todo provedor, quer dizer que o segredo dos provedores de sucesso é utilizar então a fibra ótica? Não. O segredo é você saber interpretar o que eu estou falando aqui, em tudo que eu já falei até aqui agora, e, aplicar o que é melhor para você, tá? Porque nem sempre um chute forte você faz o gol. E nem sempre um chute fraco faz o gol. Parece uma coisa meio louca, né? Mas o que eu quero é que você aprenda a analisar o que é melhor para você, tá? Eu vou dar o meu posicionamento aqui, tá? Pode ser, não sei se é diferente do seu ou de alguém, alguém possa dizer que é um pouco diferente. E se for, coloca lá nos comentários também que eu quero saber. Eu vou dar um posicionamento do que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu trabalho com todas essas infraestruturas, com exceção só do coaxial. Eu não uso coaxial, mas todas essas aí eu trabalho. E aí eu trabalho em várias cidades, eu trabalho em várias áreas que eu chamo de zona rural aqui, né? E para você ter uma ideia de que cada coisa se encaixa melhor do que a outra. Vamos lá. A fibra ótica, a minha visão de fibra ótica é o seguinte: eu não coloco fibra ótica em locais que eu preciso plantar postes, tá? Por quê? Porque de repente eu vou te dar um exemplo. Eu quero estou atendendo uma cidade A e eu quero atender um distritozinho que tem 50 casas. Eu estou falando 50, que nem todo distrito, nem toda zona rural tem 50 casas próximas. E eu quero atender essas 50 casas e essas 50 casas, ela está isolada do centro, sei lá, 5 quilômetros. Então eu faço um levantamento, eu não gosto de passar fibra ótica, por quê? Primeiro, plantar poste é muito caro, tá? É muito caro plantar poste. Plantar que eu digo é você comprar o poste, cavar, botar ele para puxar a sua fibra. É muito caro. Segundo, você precisa gastar com a fibra. Quem bota fibra ótica sabe. A fibra ótica não é o mais caro, a ferragem, o lançar, tudo aquilo é que é o mais caro, né? Quando você vai juntando ferragem, a manutenção para levantar aquilo, tudinho, então normalmente é o mais caro, não é nem a fibra mais hoje, tá? Mas aí você está fazendo um investimento e você chega nesse bairro, nesse distrito e a banda lá é uma banda pequena, o pessoal se contenta lá, tá rodando hoje 5, 10 megas. Então eu vou levar fibra para lá para atender com 300 megas. Será que esse cara quer? Será que ele está disposto a deixar de pagar os R$ 50 dele para me pagar 99, R$ 100, 120, 150, porque eu estou botando 300 mega para ele? Entende? Então tem que analisar. Mas se eu chegar eu sou o primeiro. Tá, tudo bem, concordo com o que você está dizendo, mas para mim não funciona. Entende por que eu digo que eu tenho uma visão e você pode ter outra? Para mim não funciona, tá? E chega como? Através de wireless. Tá? Você pode até chegar com wireless lá e descer uma fibrazinha, um metro Ethernet ali. Bota um wireless, quando eu falo aí, botar um rádio digital, se você quer levar qualidade. Então, existem várias formas mais econômicas de alta velocidade do mesmo jeito. Tá certo? Então, e onde eu uso essa fibra ótica? Eu uso muito em áreas densas, normalmente cidades, né? Cidades, bairros. Hoje a gente atende várias cidades. Então, cidades, bairros, né, que tem
muito concentrado, que tem posteamento na rua, que você não vai ter esse trabalho e que já requer uma banda maior. Então eu uso a fibra ótica muitas vezes para isso, tá? Então eu não subo uma torre no centro da cidade para atender ninguém naquela área. Tem que passar a fibra ótica ali porque ele já está acostumado à banda alta, já está acostumado com a fibra ótica. É um público que já sabe os valores que tem que pagar, tá? E aí aquela coisa, não dá para você fazer um investimento sem ter retorno. Então tem que pensar nisso. Então a fibra ótica eu uso muito em áreas densas. Claro, aí você pode dizer assim, mas eu posso usar fibra ótica para ligar um bairro a outro, ligar uma cidade a outro, fazer um... Claro, você pode usar. Eu estou falando na distribuição no FTTH para o cliente, tá? No caso do wireless, eu já falei aqui, eu utilizo muito em zona rural. A gente utiliza muito em zona rural do tipo, eu tenho um ponto aqui muito bom, que tem uma visada boa, eu vou montar uma torre, normalmente eu falo com o dono do terreno, falo para ele que vou subir ali uma torre pequena, não precisa ser muito grande. Como é uma zona rural, a interferência é mais baixa, então eu consigo subir uma torre na casa dele, às vezes até eu coloco a energia da casa dele, sem botar placa solar, dou a internet a ele, e aquela torre vai virar, vou colocar painéis para atender aquela área todinha ali, num raio de 5, 10 quilômetros ali, e mais na frente eu boto outra torre, então o wireless eu uso muito wireless, é, para poder atender zonas rurais, né, que é difícil chegar, tá? Cabo Ethernet, a gente ainda tem alguns bairros que eu atendo com cabo Ethernet, mas hoje cabo Ethernet eu só instalo em prédio, tá? Categoria 5 ou categoria 6, dependendo do prédio. Por que dependendo do prédio? Porque não fibra ótica. Porque tem prédio que você não consegue colocar fibra ótica, porque sai caro o investimento para um retorno zero. Entendeu? Então é muito importante que você tenha que eu não digo nem zero retorno, mas você não vai botar, por exemplo, fazer um planejamento, montar uma infraestrutura, fazer um plano de negócio baseado em colocar fibra ótica, porque aquele prédio dá para botar, vou aproveitar e botar aqui. Tá, então tu vai gastar quanto ali? Vou gastar 20 mil reais. Em quanto tempo eu recupero isso nesses clientes que vão estar aqui nesse prédio? Eu recupero isso em 5 anos, 10 anos. Esse cara vai me pagar 50 reais. R$ 70, só são 20 clientes. Eu vou ter R$ 1.400 se todos pagarem, se forem todos os clientes, entendeu? Mas dá para pagar, Roberto, dá para pagar. Tu vai pagar o quê? 20 meses, ou seja, estamos falando de 2 anos de tirar o investimento para você começar a ver lucro. Porque se esse cara não ficar 2 anos com você e cancelar e botar outro, você já está no prejuízo. Porque você teve aquele investimento, né? Você tem a questão da manutenção, então a conta não bate. Como é que você vai botar um investimento na rua que você gasta 20 mil reais e você tira por mês R$ 1.000, ou seja, depende de 20 meses, depende que aqueles 20 clientes permaneçam pelo menos 20 meses com você, que é uma coisa bem difícil, né? Cliente permanecer, até às vezes tem uns que ficam 2 anos, mas tem cliente que sai. Então você tem que ter contando 100% daquilo para começar no 21º mês a ver seu lucro. Não, Roberto, eu não vejo lucro. Com certeza, a fórmula é essa, não tem para onde correr. Se você tem de rentabilidade, ou seja, está entrando aquele dinheiro, né? O lucro ali, eu não falo nem de lucro, eu falo de receita, que é o total. R$ 1.000 daquele prédiozinho ali, e você precisa pagar parcelas de R$ 1.000, você não está tendo lucro nenhum. O lucro passa a ter depois que você pagar a parcela, que é a 20ª, ou seja, depois de quase 2 anos, né? 2 anos dá 24. Então, quase 2 anos que você paga. Então, o cálculo aí você tem que abrir a mente. Tem que tomar cuidado com isso. Quando vai entrar no bairro, numa cidade, se aquilo absorve, entendeu? Se aquilo funciona para você, se aquilo que você vai colocar ali vai te dar retorno. Afinal de contas, a gente não está aqui para fazer graça nem filantropia para ninguém. Está trabalhando. É um trabalho digno, é um trabalho honesto e a gente precisa ganhar dinheiro para sustentar a família, para sair com namorada, para poder fazer viagem, para comprar um carro maior, né? Ter um carrão. Então tem que pensar sempre nisso, tá? E aí, a questão do cabo Ethernet dá para entrar ali, de repente você faz um investimento de baixo valor, de qualidade alta, mas que você consegue atender aquele prédio. Veja, para o prédio ele cabe, tá? Em vez de instalar uma superestrutura de fibra ótica, você instalar um cabo até categoria 6, porque você vai bater de igual para igual com a fibra, entregando giga na casa do seu cliente. Metro Ethernet, a mesma coisa, área densa, porque depende de poste. Metro Ethernet, para quem não conhece, são placas que convertem da fibra para cabo de rede. Então você passa a fibra no poste, normalmente o pessoal usa aquelas
flatzinha, né? Que é fininha, tal. Aquilo ali é muito fácil de dar problema. Mas como o vão é pequeno entre uma placa e outra, é parecidíssima com um cabo de rede. Só que tem um cabo, em vez de ter um cabo de rede ali, você vai ter uma fibra para segurar aquela caixa ali. Tá bom? Então é isso que eu digo. O coaxial é a mesma coisa do poste. Então veja, quais são as divisões que eu faria? Fibra ótica para alta velocidade, para bairros mais densos, locais mais densos. O wireless eu faria para baixas velocidades, para locais mais remotos, que não têm acesso à internet com facilidade. Cabo de rede eu faria para locais mais densos, porém que não tenha atendimento externo e que não dê uma escalabilidade muito grande, ou seja, normalmente prédios, condomínios de casa, de prédios, essa coisa toda, você sabe que não vai crescer. É aquilo ali. Então você pode utilizar assim. Metro Ethernet, se você está usando cabo de rede na rua hoje, está tendo problema, Metro Ethernet é uma boa solução para diminuir a sua manutenção. Por quê? Aquele cabo de rede que está esticado de um poste para o outro ali, na horizontal, né, ele está assim, ele está absorvendo interferência da rede elétrica. Você sabia disso? Aquele choquezinho que você leva no RJ45 é exatamente a indução que você está recebendo do 220 ou 110 da sua rede aí que vem do poste. Porque como a rede elétrica está andando em paralelo com o cabo de rede, os elétrons eles se deslocam e caminham dentro do cabo de rede. O cabo de rede ele é feito de cobre ou cobreado ou alumínio, mas é um meio de transmissão elétrico. Ele absorve aquilo em época de chuva principalmente, porque fica mais fácil ele se deslocar, né? Porque a capa está toda molhada. Então você começa a levar aqueles choquezinhos, né, no conector lá do poste, não sabe o que é. É exatamente isso. Quando você troca por metro Ethernet, você está passando luz dentro de um tubo de vidro, que não tem condições de passar nada elétrico. Né? Então ele elimina o problema de interferência. Então o metro Ethernet é muito interessante se você não conseguir subir logo a fibra naquele caso ali, tá? Não utilizo o wireless em hipótese alguma em áreas muito densas, de muitas casas, normalmente bairros, cidades, assim, muito concentrados. Não é interessante utilizar isso, tá? É isso que eu queria falar. Coaxial é a mesma coisa. Você tem lá o cabozinho coaxial, você tem os divisores do cabo coaxial, né? Que ele vai sair dividindo para que você possa ligar na casa de um cliente. Na casa do cliente você bota uma peça parecida com a NU da fibra ótica, né? Só que ela é um conversor de coaxial para Ethernet, né? RJ45, e você trabalha tranquilamente lá. Tem limitações de velocidade? Todas elas têm. Inclusive a fibra ótica, tá? Eu pego aqui muito provedor que montou rede EPON, trabalhando lá 1.25 por aí, no máximo, chegando a isso, e está querendo montar planos de 500 mega para todos, está querendo ampliar, porque está entrando um concorrente aqui, eu tenho aqui 200 clientes aqui, vou subir todo mundo para 300 mega, 200 mega, 500 mega, sem pensar nesse planejamento que eu venho falando aqui, tá bom? Então, eu deixei aqui para vocês muita coisa interessante, tá certo? E agora eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu vou deixar essa apresentação, eu vou deixar um link aqui, eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E eu vou deixar para vocês essa apresentação que eu fiz gratuitamente, tá? Como esse vídeo aqui está gratuito, essa apresentação, para que você possa ter um norte e se guiando por aquilo ali. E vou deixar um e-book, tá? Que eu estou montando com muito carinho. O que é e-book? E-book é um livro digital que você vai ter com várias estruturas. Deixa eu pegar ele aqui para você ver. Olha só. Deixa eu te mostrar. Eu estou montando aqui, ó. Guia completo. Aqui eu estou na parte de cabo de redes, ó. Dá para você ver aí, né? Guia completo sobre cabo de rede Ethernet, categoria 5, categoria 6 para provedor de internet. Ó. O papel do cabo de rede, objetivo, o cabo de rede, categoria 5, característica dele, vantagem dele, tipo de categoria. Você sabia disso? Categoria 5E, categoria 5E blindado, categoria 5E com classificação para exterior, tem tudo isso. Esse com classificação para exteriores, ele tem proteção ultravioleta do sol para a capinha não. Então tudo isso eu estou falando aqui, ó. Já vai em 8 páginas, isso aqui vai passar muito mais páginas. Olha lá, o papel do cabo de rede. Era muito legal que você pelo menos lesse isso aqui, tá? É gratuito, eu estou deixando para você. Isso aqui é o complemento desse conteúdo que eu venho falando para você aqui, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de extrema importância para você, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal se você está chegando agora. Se você está aqui
continua assistindo essas lives, esses vídeos, e eu vou estar sempre deixando para você aí material para você aumentar o seu conhecimento. Então veja, tem esse conteúdo para você assistir, né, em quantas vezes você quiser. Tem esse conteúdo escrito, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você baixar a apresentação que eu fiz agora, mais esse guia aqui totalmente gratuito. Você vai clicar nele e vai baixar ele, tá? Para você, não tem pegadinha não, tá? Você não vai pagar nada, é tudo gratuito, pega lá. Mas o que eu vou cobrar de você é que você assista esse conteúdo aqui que eu estou falando completo, pelo menos entenda e leia esse guia aqui. Agora, se você assistiu esse conteúdo completo, leu esse guia aqui, leu, não é passou por cima não, leu, e não fizer sentido para você, tá tudo bem. Eu fiz a minha parte, eu tentei. Eu tenho certeza que a grande maioria dos provedores vão mudar a sua vida, o seu provedor, se ele assistir esse conteúdo, de preferência 2 vezes, no mínimo, tá? Isso, essa aula aqui que eu estou dando, que tem menos de 1 hora, e ler esse conteúdo aqui, porque na hora que ele for fazer uma besteira, for pensar em tomar uma ação, ele vai estar pronto para tomar a ação certa no seu provedor, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês aí, tá? Muito obrigado por ter assistido aqui, espero que vocês baixem lá e até o próximo conteúdo. Tchau!